parte boa de empreender é, acho que uma palavra que poderia resumir é a superação. Você se supera a cada dia, você se descobre e ao ponto que você vai conquistando, que você vai aumentando, se planejando, você vai aumentando suas metas, vai querendo buscar maiores alvos. Eu escolhi a administração porque é um leque muito grande em que eu posso atuar em diversas áreas diferentes. Na faculdade eu fui muito respeitado por todas as pessoas me trataram da melhor forma. No começo eu achei que ia ser muito difícil, eu achei que eu não ia dar conta, mas na verdade faz parte a gente errar e é o resultado de hoje, né? Os nossos erros, e todos os erros são essenciais. Quanto mais a gente consegue aprender em diferentes setores, principalmente aqueles que a gente não está acostumado, a gente consegue ter um desenvolvimento muito maior. A gente foi aprimorando tanto a questão de serviços como o nosso próprio treinamento. E o salão é todo enfeitado, tanto todas as partes, cabeleireiro, manicure, pedicure. Todos sempre com a temática egípcia. Sim. Nossa, a gente está se sentindo aqui no próprio Egito. Tô quase um faraó aqui. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Strong Visita. E hoje estou aqui na praia de São Vicente, recebendo Kevin, meu aluno. Obrigado, Kevin. Eu agradeço, professor. O Kevin administra o Salão Esfinge. Salão Esfinges é uma microempresa consolidada no mercado de beleza desde 1987, atuando em São Vicente. Com décadas de experiência, a Esfinge se destaca pela qualidade dos serviços prestados e pela confiança que conquistou ao longo dos anos. O salão começou suas atividades como uma prestadora de serviços de depilação, evoluindo rapidamente ao longo dos anos. À medida que o salão crescia, foram adicionados serviços de manicure, cabeleireiro, podologia e estética, ampliando seu leque de atendimento e se consolidando como referência em cuidados de beleza. Com o sucesso de sua atuação, expandiu suas atividades também para Santos e Praia Grande, onde contavam com os mesmos serviços de qualidade que fez a reputação da empresa. Hoje, além de ser um dos salões de beleza mais tradicionais da região, também é amplamente reconhecido por sua capacidade de atender um público diverso, não se limitando a mais apenas ao público feminino. O salão se destaca pela confiança conquistada ao longo de décadas e pela adaptação constante às novas demandas do mercado de beleza, oferecendo um atendimento completo e especializado. Venha para o Esfinge, que está em São Vicente desde maio de 87, esperando por você com vários serviços. Conheça e se surpreenda. Olá, Kevin. Tudo bem? Seja tudo muito bem? Obrigado por nos receber. Obrigado agradeço, por receber a Strong. Nossa, que ambiente maravilhoso, hein? Para receber da melhor forma, né, professor? Já estou encantado na porta já. Olha. Seja bem-vindo, fica à vontade, viu? Aqui toda a decoração. Se quiser uma água, comer alguma coisa. Obrigado, meu querido. Aqui toda a decoração é com temática egípcia. O tema é Egito. Olha que lindo. Mostra aí os detalhes, olha, toda a decoração. Da minha avó, né? Cada coisinha minha avó colocou aqui ao decorrer do tempo. Todos os detalhes. E o salão é todo enfeitado. Todas as partes, cabeleireiro, manicure, pedicure, tudo. Todos sempre com a temática egípcia. Sim. E da onde que veio esse amor da sua avó pelo Egito? Na verdade, realmente, eu não sei o verdadeiro motivo. Eu sei que sempre ela gostou do Egito, já foi para lá, inclusive, já viajou para lá. E temos partes da família, casamentos, né, que aconteceram até lá. E acho que acabou ocasionando, né, acabou passando essa cultura. E hoje é o que é, né? Nossa, a gente está se sentindo aqui no próprio Egito. Tô quase um faraó aqui. Olha que ambiente lindo, a decoração. Vocês podem ver tudo muito bem detalhado, né? Bem, o cuidado, né? Sim. O cuidado com carinho. E os clientes com certeza notam e se sentem acolhidos
E também, com certeza, abraçados aqui, né? É o principal, né? Lidar com o público é saber receber, lidar, respeitar, é o principal. Vamos conhecer um pouquinho mais da parte de dentro agora? Falaram que tem um jardim aqui de inverno maravilhoso, é isso? Tem espaço para relaxar também? Sim, com certeza. Quais são os serviços que vocês oferecem aqui no salão? Bom, serviços de cabeleireiro, de manicure, pedicure, podologia, massoterapia e serviços de estética em geral. E maquiagem, se for uma ocasião de casamento, encontro especial, nós também oferecemos. Nos convida para entrar e conhecer um pouquinho mais? Por favor. Vamos lá, vamos conhecer esse espaço maravilhoso, agradabilíssimo, né? Olha, você se sente até num spa, um day spa aqui, né? Sim. Aqui é o pessoal que a gente conversa aqui, o pessoal que fuma, né? Se reúne aqui. E aqui é onde fica à vontade. O pessoal toma um café, pega um lanche, uma bebida e passa aqui a tarde inteira. Faz a unha, espera secar o cabelo, faz todo o procedimento. Tem até uma parte aqui, né, para quem quer dar uma relaxada, olha aqui. Sim, eu acho que é essencial essa parte desse contato com a natureza. Eu acho que para o bem-estar da pessoa é um fator muito principal. E tem mais partes, vem cá que continua. Por favor, vamos. O salão é enorme, né? Sabe qual é a metragem daqui? Quanto tem de... Não sei exatamente. Mas deve ter mais de 400 metros aqui, é enorme. Aproximadamente. É enorme, olha, obrigado mesmo por nos receber. Que felicidade te ver tão bem e feliz, né? E aqui, olha que espaço, que mimo esse espaço aqui também. Maravilhoso, né? Aqui é tanto para... Rô. Olá, Rô, tudo bom? Bem, obrigado por nos receber, Rô. Que lugar maravilhoso, olha... As plantinhas. Sim, então aqui é o espaço que as meninas ficam, né? Caso chegue algum cliente querendo atender na hora, aí elas já ficam aqui preparadas. E aqui é o espaço que, se eles quiserem vir aqui para relaxar também. Sentar aqui, ó, dá pra gente ter uma boa conversa, um bom bate-papo, não é verdade? Sim. E você tá trabalhando aqui desde quando? Eu tô trabalhando aqui vai fazer 3 anos. 3 anos? 3 anos. Mas quando era pequeno também sempre tive contato, por causa que a minha avó que comandava aqui, né? Aí eu acompanhava ela nos procedimentos. Por conta de a gente ter salão também Praia Grande, a gente tem que ir e voltar várias vezes e eu acompanhava ela em tudo. E o salão tem quanto tempo de existência? Desde 1978. 1978? Isso. E atende tanto o público masculino e feminino? Todo público. Todas as idades? Todas as idades. Corta cabelo de criança, Sim. de jovens... Se tiver uma ocasião especial, um casamento, uma festa de debutante também. Toda a preparação. Muito bem. Como é que é trabalhar num lugar tão maravilhoso? Assim, é uma delícia, né? Você já sentiu, né? Quando chega aqui é maravilhoso. As questões são mais os problemas do dia a dia, né? Mas isso não tem como evitar. Eles vêm, é mais a gente de resolver. E é isso. Levar tudo da melhor forma. E a energia do ambiente também, né? Eu sou muito de sentir a energia, Sim. né? E a gente se sente bem aqui, né? Sim. Com certeza essa energia também é estendida e sentida pelos clientes, né? Que ambiente gostoso. Imagens, fiquem com imagens desse ambiente, porque não é só um corte de cabelo, é toda uma experiência, né? Sim. É o principal, o feedback das clientes. É o lugar, o espaço, a recepção. É o principal, né? Como a pessoa é recepcionada aqui, é o principal. Experiência. Parabéns. Que ambiente maravilhoso. Kevin, antes de você contar um pouquinho do Esfinge, conta um pouco de você, da sua trajetória acadêmica e pessoal. Qual que foi a escola onde você cursou ensino médio? Bom, a escola foi a única que eu estudei minha vida inteira, que foi a Escola Verde de Quero Verde. Que é aqui mesmo? Isso, na mesma rua. E desde pequenininho foi sempre a mesma escola. Nunca pensei em trocar, foi uma escola que sempre me dei bem com todo mundo. E eu acho que o mais importante é uma escola que você cria meio que uma família lá dentro. Você é conhecido, quando você volta a visitar, as pessoas sabem o seu nome. Eu acho que isso é o mais importante. E é um pouquinho do que tem na Strong também, né? Na faculdade onde está hoje, você não é tratado como número, sim, como indivíduo, pelo nome, né? E quando você estava lá na Verde que te quero verde, você já tinha muita clareza do curso que você ia fazer no ensino superior? Então, nunca tive clareza, tanto que eu já fui barbeiro, agora também tenho uma pequena startup de impressão em 3D
E eu acredito que cada dia que passa a gente vai se descobrindo e vai selecionando melhor o campo que a gente vai querer atuar. Mas eu escolhi a administração porque é um leque muito grande em que eu posso atuar em diversas áreas diferentes. Antes de escolher a administração, de optar por a administração, quais eram os outros cursos que você tinha em mente? Tinha mais alguns que vinham na sua mente? Psicologia? Esse mesmo, É psicologia. mesmo? Olha! Porque eu sempre soube lidar com as pessoas, sempre soube me colocar no lugar delas, sendo assim, tratá-las da melhor forma. Então, eu acabei preferindo a administração porque eu posso aplicar esse conhecimento com pessoas dentro das empresas, fazendo as coisas melhorarem no mundo ao mesmo tempo, não só estudando pessoas individuais. E houve influência da sua mãe, família, de amigos, de parentes na sua escolha profissional? Na verdade, não. Sempre quiseram que eu seguisse meio que a trajetória já feita, tanto que minha família, por conta de ter um salão já, consequentemente eles querem você por perto, né? E isso é muito bom ao mesmo tempo, mas você tem que ter consciência que você tem que fazer o que você quer também. Você pode trabalhar dentro do que a sua família deseja e pode fazer o que você quer. Como eu, por exemplo, várias coisas que eu aprendo na faculdade, eu aplico aqui dentro. Dá um exemplo de algo que você aprendeu na faculdade que você trouxe para a sua vida prática. Bom, como tratar as pessoas. Na faculdade eu fui muito respeitado por todas as pessoas me trataram da melhor forma e eu sempre procuro tratar as pessoas da melhor forma sempre. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então não quer dizer que eu não precise da pessoa hoje, que eu não vou ser bom com ela, ou que eu não vou ter educação. Educação sempre é o primeiro lugar. E respeito também, se colocar no lugar das pessoas. E como é que você nos conheceu? Como é que você chegou até a faculdade Strong Business School? Foi indicação? Você já conhecia? Como é que você... O que te levou a optar pelo Strong e como você conheceu a nossa faculdade? Então, fazendo diversas pesquisas na internet, acabei conhecendo pelo fato de ter um convênio com a FGV e, assim, é a mais top, assim, de administração, foi que eu pesquisei e, assim, no começo eu achei que ia ser muito difícil, eu achei que eu não ia dar conta, mas ao mesmo tempo que você vai tentando regular os estudos com a sua vida pessoal, você vai se descobrindo e quando você vê, você já está embarcado e está muito longe, muito perto, cada vez mais perto do que você quer. Acho que cada dia a gente vai se descobrindo e, claro, né, tendo humildade, a gente vai saber o que a gente quer e o que a gente tende a ser. E foi a primeira faculdade que você faz? Isso, é o primeiro curso superior. Quando você entrou, primeiro dia de aula, teve aquele friozinho na barriga? Deu, com certeza. Assim como em qualquer curso que você vai fazer, qualquer escola, qualquer lugar novo até, né, que você não está... que você não conhece as pessoas, não tem convívio, é difícil no começo. Complicado. E as suas expectativas quando você entrou na faculdade? Que expectativa que você tinha? Então, a faculdade sempre mostrou o valor dela. Então, assim, desde que eu entrei teve várias palestras, vi cases de alunos. Então, assim, a gente tenta dar aquele primeiro pé com o pé direito, mas na verdade faz parte a gente errar e é o resultado de hoje, né? Os nossos erros, e todos os erros são essenciais. E você já teve diversas disciplinas na sua grade. Você está em que semestre atualmente? Sim, estou no 6º semestre. Sexto? Isso. Um pouquinho mais, né? Já passou a metade do curso. Sim. Você lembra de alguma ou de algumas disciplinas no plural com as quais você mais se identificou, que mais chamaram a atenção, ou que hoje você vê que você usa mais aqui no seu trabalho? Quais você mais gostou? Bom, claro, né, tive psicologia, então essa foi a matéria que eu mais gostei. Mas algo que eu acho muito importante ressaltar sobre a faculdade é a questão
das pessoas perguntarem por que algumas coisas são tão difíceis, ou porque algumas matérias, principalmente exatas, algumas pessoas estão fazendo administração e não pretendem seguir essa área, mas eu acredito que assim, quanto mais a gente consegue aprender em diferentes setores, principalmente aqueles que a gente não está acostumado, a gente consegue ter um desenvolvimento muito maior do que aquele que a gente já espera, que a gente já tem conhecimento. Então assim, se você está disposto a aprender algo que você não está acostumado, você não tem um convívio, sai da zona de conforto, né? É muito difícil você não aprender algo. Do seu jeito você vai fazer e vai conseguir chegar onde você quer. Mas você lembra de alguma matéria que você achou que você não ia gostar? Você falou, nossa, que incrível! Me surpreendeu muito, vou levar para a vida, ou esses ensinamentos, algum conceito teórico que mudou a sua rotina, até mudou o seu jeito de ver a realidade? Bom, vamos ver. Eu acho que comportamento organizacional é uma das matérias que se relaciona até com psicologia, porque eu gosto de lidar com as pessoas. Eu acho que a maioria dos problemas que tem no mundo são por causa das pessoas, e se a gente saber lidar da melhor forma, saber solucionar e tomar as melhores decisões, a gente consegue. Mas não fugindo tanto do assunto, uma matéria que eu queria destacar seria contabilidade. Olha. Pois foi algo que eu sempre tive medo, nunca gostei de trabalhar com Excel, de listar números, de ficar naquela dinâmica, na mesma dinâmica. Eu sempre gostei de lidar com desafios, com cada dia coisas diferentes acontecendo, né? E na contabilidade eu achei que isso seria um padrão muito grande, mas não. Mesmo naquilo que a gente acha que é um padrão, é um leque muito grande que a gente pode embarcar em diversas direções aí. E é o que eu me impressionei, porque tendo isso em mente, muitas outras coisas eu encarei sem medo, falei, só vai ser uma das minhas coisas na minha vida, e eu fui. Muito bem. Agora, assim como tem as partes positivas, tem as flores e as dores, né? Os sabores e dissabores. Tiveram muitos obstáculos? Ou você tem enfrentado muitos obstáculos nesse seu percurso, na sua jornada acadêmica? Sim, com certeza. Pode destacar qual é, até porque de repente o pessoal de casa sinta a mesma dificuldade, para não desistir, para continuar. Então, na verdade, é conciliar a sua vida, o seu trabalho pessoal, com a faculdade, e ao mesmo tempo você realizar seus desejos, como ficar com a família, sair com a namorada, curtir a vida. Eu acho que um ponto muito importante é que as pessoas gostam de separar, ou eu foco no estudo, ou eu vivo minha vida do jeito que eu quero. E não, eu acho que independente da dificuldade da coisa, se a gente quiser, se a gente focar naquilo, a gente consegue solucionar da melhor forma. E eu, por exemplo, desde que eu comecei na faculdade, eu ainda penso em diversas estratégias para tentar levar cada vez melhor, mas não que hoje em dia eu não tenha uma rotina muito mais organizada, muito mais relatada, porque assim, eu acho que se a gente quer ter uma vida organizada, a gente tem que planejar. E desde o começo da faculdade eu planejei sempre contar com todas as matérias, fazer todas as lições e ao mesmo tempo ficar com a minha família. Então assim, esse foi o meu objetivo, e eu descobri diversas formas que eu poderia lidar cada vez melhor com isso, sabe? Tentar conseguir o balanço, né? O equilíbrio, né? Sim. Tudo bem. Acho que você colocar um objetivo e você focar nele, porque ao decorrer da faculdade também, sua cabeça vai amadurecendo, seus objetivos vão mudando. Apesar de a gente achar que a gente já entra com uma cabeça muito madura, quando os anos vão se passando, a gente olha para trás e a gente vê, putz, aquele cara que eu era, totalmente diferente de hoje. E eu acho que isso é o mais importante, a gente ter a humildade de olhar para trás, ver que coisas foram necessárias e que tudo vai dar certo, que vai ter esperança, e a gente vai fazer da melhor forma possível. Bacana. Agora, temos uma geração aí meio em crise, né? A geração atual
disse muito de desestímulo, desmotivação, tem o famoso nem estuda nem trabalha. Para quem está em dúvida entre fazer uma faculdade ou não, cursar ensino superior ou não, será que eu faço faculdade ou será que eu viro influencer, tento, né, dançar, cantar? Que conselho você daria para quem está aí em casa em dúvida entre fazer faculdade ou não? Eu indico as pessoas sempre buscarem conhecimento, independente de que área e qualquer lugar, se você estiver disposto a ter conhecimento, qualquer lugar você pode adquirir. E se você está pensando em ser um influencer ou seguir para essa área, pode ter certeza que a faculdade e todos os fatores que relacionam vão te ajudar nisso. Mesmo se você quiser seguir outro caminho, faça, pois não se arrependerá. O não você já tem, então assim, você só tem a ganhar. Eu sou uma pessoa que sempre aproveitei todas as oportunidades da minha vida. Sempre, sabe quando você fica encucado de não ter aceitado algo? Eu sempre fui essa pessoa, então a partir desse momento eu decidi aceitar tudo, todas as oportunidades dentro das possibilidades. E desde então eu nunca me arrependi, eu só tenho ganho e eu pretendo continuar assim. Então, você falando de não se arrepender, de ganhar, se a gente pudesse fazer um de volta ao passado, aquele quadro em que a gente consegue voltar e refazer algo diferente, fazer novamente, só que de uma maneira diferente. O que você mudaria na sua vida se você pudesse voltar ao passado? Aí pode ser em relação aos estudos, trabalho, vida pessoal. O que você faria diferente se pudesse ter uma pílula do tempo para voltar ao passado e refazer? Eu teria estudado mais em tempos que eu poderia ter ou estudo ou poder sair, ir para festa. Foi algo que demorou muito para eu perceber, mas a gente vê que certos lugares não levam a gente a nada e realmente focar no que interessa, o que vai fazer você progredir, você ter o seu próprio desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso é o principal. Se eu pudesse voltar, eu teria focado mais nos meus objetivos, teria descoberto coisas novas, né? Porque, assim, além de antigamente eu não ter conhecimento de várias coisas que hoje eu tenho por conta da faculdade, eu já poderia ter começado a embarcar nessa. Ou seja, se eu tivesse aprendido lá atrás, hoje em dia, quem sabe eu estaria mais com outras perspectivas, mais aprimorado na minha própria ideologia que eu tenho ao decorrer da vida. Mas ao mesmo tempo que passar por isso fez você amadurecer. Sim. E se você não tivesse passado, você não teria a cabeça que você tem hoje, né? Então a gente às vezes tem que passar, errar para aprender. A gente às vezes aprende com a dor também, né? Os professores, tanto lá do colégio como da faculdade, são importantes na sua vida, na sua carreira? Eles foram fundamentais para você? São, com certeza. Algo que eu achei muito importante na Strong é que os professores, além da matéria da melhor forma possível, eles te incentivam na sua vida pessoal. Assim como eu falei, você não é só um número lá, as pessoas te tratam, sabem quem é você é lembrado, você é reconhecido. E isso é essencial, porque você pode falar os problemas, você pode tirar dúvida, você pode ir lá pela Strong e ter diversos professores com uma carreira assim muito grande, com diversas experiências. É a melhor coisa, você ter conselho de pessoa que já teve experiência, porque se você é um bom locutor, você não vai quebrar a cabeça, você vai ouvir a pessoa e vai evitar possíveis barreiras, não que sejam necessárias. Muitas barreiras na minha vida eu senti que se eu não tivesse batido a cabeça na parede, eu não seria quem eu sou hoje. Você falou muito dos professores, né, da Strong, mas além dos professores, você sente assim, os demais colaboradores da faculdade, secretaria, biblioteca, também são acolhedores, também proporcionam um ambiente que o aluno se sente bem e se sente em casa, né? Como é que funciona os outros setores, secretaria, biblioteca, e o exemplar de livro também são exemplares suficientes para suprir as suas necessidades? Então, isso é o melhor, eu acho. O pessoal lá eu trato como se fosse colega de turma, não fica essa
burocracia, sabe, aquela coisa séria. Eu preciso resolver alguma coisa, preciso ter um problema, eu vou lá, falo, eles me recebem da melhor forma e sempre solucionar o meu problema. Nunca tive nenhuma dor de cabeça, nunca tive uma pendência assim de longo prazo que eu fiquei esperando. Sempre que eu quis resolver alguma coisa, eu fui lá e resolvi. Nesse ponto, a faculdade assim é muito atenciosa. E comparando com outras faculdades que tem aqui na Baixada, né, na Baixada Santista, ou mesmo aqui onde a gente está, em São Vicente, quais são os diferenciais da Strong comparando-se com outras instituições de ensino superior, que você logo vê assim, fala, nossa, isso aqui é algo que cativa, esse é um elemento que atrai os alunos? Bom, eu acho que a partir do momento que você reconhece, você tem um olhar do valor e do potencial que a faculdade tem, você facilmente vai se encantar, como eu, por exemplo. A partir do momento que eu vi o meu progresso, o meu ponto de vista amadurecendo, eu tive certeza que aquela era a faculdade. E aquela coisa também, você não é um número, né? Outras faculdades, você vai falar, você vai, que faculdade se faz? Dependendo da sua resposta, a pessoa já sabe que você já está numa sala assim de 60 alunos, aquela várzea, sabe? E na Strong não, você é reconhecido, você é lembrado, as pessoas te tratam ali como se fosse uma família mesmo. Bacana. A infraestrutura também te atendeu bem? Carteiras, cadeiras com assentos confortáveis, ar-condicionado na sala, a lousa, material didático, data show, toda essa infraestrutura a Strong tem? Sim. Então, há aproximadamente 3 anos que eu estou na faculdade. Desde que eu entrei eu já me impressionei com a estrutura, porque eles sempre dão tudo necessário, tudo que o aluno precisa para ter um bom estudo. E depois foi feita mudanças, a gente acabou mudando de prédio e ficou melhor ainda. Eles adotaram o estilo meio americano e acabou engajando mais os alunos lá. Porque não adianta você dar matéria de qualidade, você fazer um requerimento para que os alunos passem com uma nota alta e ao mesmo tempo não dar esse ambiente, esse conforto para os alunos. Eu acho que isso é essencial, o conforto, a acomodação que o aluno tem, é tudo que ele precisa, né? Ok. Agora, em relação aos desafios do jovem hoje, quais são os principais desafios para o jovem hoje que quer fazer ensino superior, na sua opinião? Eu acho que o principal desafio é acreditar em si mesmo. O mundo tecnológico, né, a gente vê crianças ganhando dinheiro na internet, adolescentes, e muitas vezes a gente acaba ficando apreensível, falando, pô, não vai chegar a minha hora, né? Será que eu estou fazendo o certo? Mas eu acho que se a gente já está pensando nisso, nesse ponto de vista, a gente já está no caminho. A gente está procurando cada vez mais melhorar e é isso que vai fazer você conseguir o seu resultado. E hoje você é feliz cursando administração? Você se achou, você se encontrou? Com certeza. E cada dia que passa eu vou aprendendo, vou aprimorando, cada dia que passa. E você acha que o sentimento dos seus colegas, dos colegas de sala, de turma, também são positivos? Eles também têm essa impressão igual a sua, boa, positiva da faculdade? Com certeza. Por eu estar já no 6º semestre, né, eu já tenho ouvido bastante feedback dos outros alunos e a única questão é que os alunos têm que se empenhar. Então, assim, tendo o empenho do aluno, você vai ter seu resultado. A faculdade não vai fazer nada por você. Então, você tem que entrar com um objetivo e com um propósito de, principalmente, melhorar. Eu acho que a faculdade, o ponto principal melhora você em diversos aspectos. Bem. Bom, agora no segundo bloco do nosso Strong Visita, a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? Sobre o salão, sobre a Esfinge, sobre as suas empreitadas profissionais, né? Então continue aí com imagens do salão para nosso segundo bloco. Até mais! Agora sim, no segundo bloco do Strong Visita, Kevin, eu vou falar um pouquinho da sua trajetória profissional agora, né? Atualmente você trabalha aqui no Esfinge,
Você administra, você é responsável pela parte do marketing, também pela parte financeira, certo? Como que é a sua rotina de trabalho? Conta pra gente. Bom, por ser um salão, né, acontece diversas coisas diferentes, você lidar com o público é algo assim muito amplo, mas basicamente, além de fazer as atividades que eu faço, como nota fiscal, o pagamento dos funcionários, etc., milhares de coisas, acaba sendo muito dinâmico, porque o tempo passa rápido, a gente vai conversando com os outros, aqui é um clima assim muito vivo, né? Então, é aquela coisa, é um lugar assim que eu me sinto acomodado, todo mundo que vem aqui é acomodado, a gente conversa, todo mundo interage, então é bem de boa, assim, tranquilo. Esse aqui é o seu primeiro emprego ou você já teve outros empregos, outras oportunidades antes? Não, já tive outros empregos. Conta um pouco da sua trajetória profissional, onde você já trabalhou? Bom, na verdade eu trabalho desde os 14 anos. Eu trabalhei ajudando um amigo sendo recepcionista, depois já fui auxiliar de estoque também, já fui barbeiro e hoje em dia lido na administração, né, com o setor de marketing e o setor financeiro. E também atuo numa pequena startup de impressão em 3D. Ainda está pequeno, mas aos poucos a gente vai aumentando aí, estou tentando levar tudo ao mesmo tempo. Muito bem. Conta um pouco da história aqui da empresa onde você está atualmente, né? Fala um pouquinho de como que surgiu, tem uma história familiar, né? Muito bonita. Desde 87, né? Que ela está aqui. Fala um pouquinho da história. Qual a história da Esfinge Cabeleireiros? Bom, na verdade, esse não é o primeiro salão, né? A gente já teve o salão lá em Santos, próximo ao Gonzaga. A gente teve outro também aqui em São Vicente e hoje em dia a gente tá com esse atualmente e também lá no Praia Grande. Tá. E por ser minha avó, né, dona, hoje em dia é falecida, eu acompanhei basicamente toda a trajetória de construção, demolição, tudo. E aprendi muito com ela. Sempre estive perto dela, sempre busquei querer saber mais da empresa, porque eu também sabia que um dia ia crescer e ia ter que tomar conta, né? Agora, eu percebi aqui que o salão tem toda uma decoração com motivos egípcios, né? Tudo do Egito. De onde veio essa ideia de trazer o Egito aqui, para o litoral? Na verdade, a minha avó, desde o primeiro salão, tinha esse tema do Egito. E ela sempre gostou do Egito, ela já visitou, na casa dela tinha várias estátuas, esculturas. E acho que é algo assim cultural dela, acho que veio cultural, porque foi algo que só ela trouxe para a família e conseguiu me expandir de uma forma indescritível. Empreender é o sonho de muitos. Muita gente está nos assistindo, provavelmente tem esse desejo de empreender, de ter seu próprio negócio. Agora, nem sempre é positivo, né? Porque você também deve passar por altos e baixos, não é verdade? Qual que é o lado bom de empreender e qual que é o lado ruim? Conta um pouco pra gente dos dois lados. Bom, na verdade, vamos começar pelo lado ruim, né? Você vai bater cabeça. São tentativas, erros atrás de tentativas e cada dia se conhecendo mais, se planejando de uma forma melhor e principalmente, que eu acho que é o mais importante, você vai aprendendo a tomar as melhores decisões. Você toma a melhor decisão, você evita erro, perca de tempo e principalmente dinheiro. E falando agora da parte boa de empreender, acho que uma palavra que poderia resumir é a superação. Você se supera a cada dia, você se descobre e ao ponto que você vai conquistando, que você vai aumentando, se planejando, você vai aumentando suas metas, vai querendo buscar maiores alvos e quando você for ver, o seu objetivo é muito maior do que era antes. Você acha que no Brasil há incentivo para o empreendedor? O Brasil é um país que incentiva o empreendedorismo? Eu particularmente acho que não. Eu acho que devia ter projetos, iniciativas para que as microempresas,
empreendedores individuais tenham uma facilidade na entrada do mercado e que tenham um suporte do Estado. É muito difícil, principalmente na questão financeira, você abrir um negócio e dar certo, principalmente porque você tem que planejar, mas com uma educação, com uma boa educação, com uma boa orientação, eu acho que dá sim para a gente aumentar esse incentivo com as microempresas. Você já cortou cabelo bastante, não cortou? Já. Você já foi, né? Você é barbeiro. Hoje, você ainda corta cabelo ou não? Você fica mais só na parte do gerenciamento mesmo? Eu fico na parte do gerenciamento, mas... por exemplo, meu irmão, que eu sempre cortava o cabelo dele, se um dia ele me pedir para eu cortar, eu vou cortar sem nenhum problema. É algo que, assim, que tá no meu sangue, não sai mais, e eu sempre trabalhei com amor e sempre vou, independente de dinheiro, é algo que eu me construí através da barbearia e acredito que eu vou usar isso para mostrar para as outras pessoas que é só acreditar e fazer o que você gosta. E conta pra gente algumas curiosidades. Você que tá aqui no salão, né, todos os dias. Salão de cabeleireiro, entra muita mulher, deve ter muita fofoca, muita coisa engraçada. Conta uma situação engraçada que já aconteceu aqui no salão. Na verdade, risada a gente dá todo dia, né? Mas são as histórias, são as aventuras que você acaba ouvindo das outras pessoas, que a gente dá muita risada. Se você chegar aqui, dificilmente você vai ver as pessoas caladas, cada um na sua. A gente interage muito aqui, as pessoas contam muitas histórias e... eu acho que é isso, eu não tenho algo engraçado, acho que todo dia é muito divertido, a gente se diverte bastante aqui. Tem gente que aproveita esse ambiente, já que você já pensou em fazer psicologia, tem gente que aproveita esse ambiente até para fazer desabafos, como se fosse uma clínica psicológica, um divã. Com certeza, tem pessoa que eu falo que vem aqui fazer o serviço e a parte, né, a consulta com a psicologia. Mas faz parte, né? Ao mesmo tempo que o cliente desabafa, o profissional desabafa, e é isso, né? Somos seres humanos e ao ponto que a gente se comunica, a gente faz o que tem vontade, fala o que precisa e escuta se for necessário. E já teve alguma situação difícil que você viveu aqui? O que acabou acontecendo é que, por conta da gente atender uma grande diversidade, pessoas já precisaram ser atendidas aqui, por exemplo, por ambulância. Então, assim, é uma responsabilidade você atender com o público. Não é só você atrair as pessoas e fazer com que elas gostem, mas sim dar um suporte. É uma responsabilidade trabalhar socialmente e muito grande. Legal. Mas nunca aconteceu uma situação difícil do tipo um assalto? Você nunca chegou o salão a ser assaltado, alguém rendido? Isso nunca aconteceu? Apesar de a gente ter uma estrutura que acaba dificultando muito esse acesso, né? A única criatura que conseguiu ter acesso foi o gato. O Jester, que acaba passando aí no jardim. E aqui acaba sendo algo muito natural, assim, por conta dos jardins, essas coisas, a gente acaba vendo muito animal, muito gato, muitos pássaros, ninhos. É muito lindo, muito lindo. Isso é maravilhoso, que a natureza, né, compartilhando com vocês aí. Em relação ao salão, tem muita diferença do salão que foi fundado lá em 87 e o que vocês chegaram hoje? Que conquistas vocês tiveram nesses quase 40 anos, né? Além da estrutura em si, né, a gente não começou desse tamanho, a gente foi aprimorando tanto a questão de serviços como o nosso próprio treinamento. A gente foi saber administrar melhor, saber lidar melhor com as pessoas e, consequentemente, ampliando esses serviços, porque as pessoas, você possui uma demanda e você tem que atender. Então, assim, hoje em dia a gente trabalha amplamente, não como antes, e possivelmente atendendo todos os tipos de público.
Muito bem. E que lição você mais tirou daqui nesse tempo de trabalho, ou até com a sua avó, né, que idealizou tudo isso? E que lição que você mais tirou? Você fazer dar certo. Quando você... Muitas pessoas acreditam que as coisas na sua vida estão ruins por conta de que é algo que está contra você, que é alguma força contra você, mas não, eu acredito que quando a gente faz o certo e dá o nosso melhor, as coisas acontecem, apesar elas podem demorar, elas podem ter dificuldade, você pode pensar várias vezes em desistir, mas quando você tem essa certeza que você está fazendo certo e dando o seu melhor, as coisas dão certo. Mas também tem o peso da responsabilidade, né? Porque assim, sua avó deixou tudo isso, né? E hoje eu tive o prazer de conhecer a sua tia madrinha, que também está aqui, mas vocês sentem esse peso da responsabilidade, né? Assim, é uma herança que tem que dar certo, né? E infelizmente, né, ela veio à falência do nada por um acidente, então a gente não esperava isso, né? Caiu no nosso colo praticamente. A gente teve que saber administrar, lidar com as pessoas, basicamente da noite pro dia. E assim, na verdade, além da gente ver as coisas como problema, a gente pode enxergar como oportunidade. É uma oportunidade da gente poder tanto aprimorar o que já foi construído, quanto podendo expandir para outros lugares, outros setores. Eu acho que isso é o mais importante, saber lidar e expandir o que já está lá construído. E qual a lição que a sua avó mais te deixou? Quando você lembra dela, o que logo vem assim na sua cabeça? Ou na questão de empreendedorismo, ou mesmo na questão humana? Que o trabalho duro é necessário. Nada é fácil. Normalmente coisas fáceis dão certo, é porque não foi nossa intenção. E o trabalho duro gera resultado. É o que a gente busca, né? Resultado. Hoje vocês têm uma equipe de quantas pessoas aqui? Nesse salão, aproximadamente 20 pessoas, contando com auxiliar, com todos os profissionais. A gente tem 4 cabeleireiros, temos diversas manicures. A gente trata assim, a gente tem pessoa para atender uma grande demanda. E também é uma responsabilidade, né? Porque você tem a alegria de oportunizar empregos para todas essas pessoas, né? Mas você também pensa, né? Tem que dar certo, que são famílias que dependem de mim, né? Com certeza. E assim, não adianta pensar individualmente. O grande problema das empresas hoje em dia é pensarem somente no próprio bolso, né? Na própria satisfação. Mas não, a responsabilidade... Assim como socialmente, com os clientes, você também tem os funcionários, né? Sem funcionário a empresa não funciona. Então, primeiro os funcionários para a empresa dar certo. Ótimo. Pretensões, o que você pretende para o seu futuro profissional? O que você pensa? Porque você é uma pessoa que sempre me falou que nunca quer ficar na zona de conforto, né? O que você sonha daqui para o futuro? Eu sonho em, na verdade, encontrar diversos nichos, não trabalhar apenas com um, em que eu possa relacionar as pessoas com melhorias que a gente possa fazer no mundo. Poder trabalhar com os outros para poder solucionar problemas, para tornar o mundo melhor. Infelizmente, muitas coisas hoje em dia estão acontecendo que acabam prejudicando o mundo e ao nosso futuro. A gente tem que pensar no nosso futuro, principalmente pelo fato das futuras gerações, e pensar cada vez mais em melhorar o mundo. Quando a gente mistura um setor empresarial com o meio ambiente, sendo que seja, dificilmente vai dar errado. Quando você acha um objetivo ali que melhore realmente, dificilmente vai dar errado. Bacana. Bom, encerrando mais um bloco, no último bloco eu quero saber como que é ser empreendedor. Será que as pessoas veem o Kevin de maneira meio atravessada?
eu não vou trabalhar de final de semana porque nem o dono trabalha, ou é o contrário, quando você é um empreendedor você tem que trabalhar mais do que os outros? Vamos saber aí alguns segredos e quais são alguns mistérios aí do empreendedorismo no Brasil. Kevin, então você ainda tem muitos sonhos para serem realizados, né? Você falou no último bloco. O que precisa para concretizar esses sonhos? Dinheiro? Além do dinheiro, acho que o tempo. O tempo tem coisa que só o tempo realiza. Tem coisa que não adianta você querer o quanto antes, coisa para ontem não adianta. Tem que esperar o tempo, as coisas se encaixarem e principalmente você amadurecer. E você pretende, acabando a faculdade, que vai ser em breve, fazer um MBA, uma pós, uma especialização? Pretendo fazer todos os cursos que envolvem a minha área nessa faculdade. Principalmente pelo fato de ter o convênio com a FGV, eu pretendo sim fazer MBA, fazer uma pós, com certeza. Quantos anos você está hoje, Kevin? Com 20 anos. 20 anos. O que o Kevin de hoje, com 20 anos, falaria para o Kevin adolescente, com 12, 13, 15 anos? Se você pudesse conversar com aquele Kevin de 10 anos atrás, o que você falaria? Falaria para eu acreditar no que eu pensava, porque grande parte da minha vida eu passei achando que eu ia estudar, que eu ia trabalhar para um motivo fútil, mas na verdade não. Na verdade, hoje eu vejo o resultado de todo o meu trabalho e ao decorrer da minha vida eu vou descobrir cada vez mais o quanto isso me beneficiou na vida. Que é, assim, vai passando o tempo, não importa que idade você esteja. Se você olhar para trás, você vai ver que você amadureceu muito. Não importa a idade. Agora me fala, quando você é um empreendedor, né? Quando você também tem lá, parte daquele espaço é seu, como é o caso do salão, do Esfinge, é mais fácil, assim, já que eu sou dono, já que eu também tenho minha parcela, não vou trabalhar de final de semana, vou curtir uma praia, ou é o contrário, né? Você trabalha até mais do que o pessoal? Então, não vou dizer que se trabalha mais, né? Mas assim, você leva problemas para casa, tem problemas que você não consegue resolver. Não é um simples desafio. Tem desafios que duram por anos, por dias, por meses. E a questão é você saber tomar a melhor decisão para que se resolva da melhor forma. Bacana. Mas as pessoas acham que ser empreendedor é também, ou ter o seu próprio negócio, é um mar de sonhos. Nem sempre é assim, né? Sim, então. Essa é uma ilusão, na verdade, da maioria das pessoas, porque às vezes você quer curtir um final de semana, acha que acabou seu trabalho, seu horário ali por dia, mas não, tem coisa você tem que resolver para ontem, tem pendência, e assim, é um leque muito grande, são muitas responsabilidades. Muitas vezes você ter um trabalho no dia e resolver pode ser mais prazeroso para as pessoas por conta de não lidarem com problemas em casa, pessoas não gostam de levar os problemas para casa, mas a questão é que assim, em toda parte da nossa vida a gente vai ter problema. A questão é a gente saber que ponto que eles nos afetam na nossa vida pessoal e como que a gente vai resolver. Acho que isso é o principal. Para quem quer empreender, que está lá em casa e pensa em ter seu próprio negócio, que recado você daria para quem está nos assistindo hoje? Eu falaria para você empreender logo, porque você não é a única pessoa no mundo. Se você tem uma boa ideia, uma boa solução, coloque ela em pauta, planeje, tire dúvidas com as pessoas. Muitas pessoas já passaram pelo que você ainda acha que é algo novo. Então, assim, planeje, estude antes e faça, porque muitas vezes, você sendo pioneiro, você tende a dar conta do nicho. Né? E hoje você trabalha aqui, né, com a sua família, mas você já passou, você disse, alguns trabalhos, né, desde os 14 anos que você trabalha. Sim. O Kevin, tem um momento da sua carreira, da sua vida profissional, que você já se sentiu desvalorizado, desmotivado ou até desrespeitado? Sim. Um exemplo que veio na minha cabeça, assim, logo que você falou, foi um dia que eu estava atendendo um cliente e ele acabou
gostando do corte, foi muito arrogante, aquilo acabou com o meu dia. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela. E assim, quando a gente não está acostumado, o seu mundo desaba, né? Você acha que o amanhã vai ser muito diferente. E assim, a questão é se a gente errou, a gente saber lidar da melhor forma para resolver. Exato. E seguir em frente, saber que se você errou, você não vai errar mais, só se você cometer o mesmo erro, né? Que aí já é burrice. E é isso, basicamente é isso. Tudo bem. Kevin, vamos fazer um ping-pong? Vamos. Eu falo uma palavra, você tem que me responder com outra, pode ser? Um sonho. Conquistar tudo que eu almejo. Um pesadelo. Perder todos que eu amo. Medo. Não me sentir satisfeito após toda a minha trajetória. Ambição para você é? Poder. Arrependimento. Vergonha. E quem é o Kevin pelo Kevin? Kevin definindo Kevin. Como que você se definiria? Eu me defino como uma pessoa muito... Como posso dizer? Muito alegre, que muitas vezes em certas situações não é o caso, não é necessário, são coisas que situações que você tem que ser rígido, tem que ser sério. E assim, esse foi o jeito que eu cresci, mesmo em situações tristes, nas piores situações, eu acho que a gente tem que lidar com um sorriso no rosto e tendo principalmente esperança. Eu acho que isso é a última coisa que deve morrer, a esperança. Então agora, convido o pessoal de casa para vir aqui, dar um endereço, fala um pouquinho, vai lá. Por favor, pessoal, venham aqui, vocês não vão se arrepender. Rua Freitas Guimarães, 101. Nós também estamos falando na Praia Grande, caso você seja da cidade. E vem aqui, vem conhecer, que só estando aqui para você saber o nosso valor, a qualidade do nosso serviço. Você não vai se arrepender, garanto. Bom, Kevin, muito obrigado pela parceria, por ceder o seu precioso tempo, por nos conceder essa entrevista, abrir o seu espaço, né, de trabalho e de vida, e com essa história tão linda da sua avó, da sua família. Parabéns pelo salão, parabéns pela condução que vocês têm tido, né? Muito sábia. Muito obrigado, professor. Muito madura. E agora, gente, também não sou de ferro, né? Agora é minha vez. Agora eu que vou cortar o cabelo. Agora eu que vou provar os serviços do salão. Bora lá? Vamos? Vamos lá? Posso confiar? Claro. Vamos lá, então? Então vamos lá. Vamos lá, agora o Strong visita eu cortando o cabelo. Coloca aí como é que era o antes e como que tá agora. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá O vendo? antes sem meu O óculos antes e eu o com depois. Olha aí, ó. Ficou ótimo. Agora eu tô pronto para todo o meu final de semana, para aproveitar. Casamento, certeza. balada, quem mais? Posso ir pra Praia. night, pra praia. E pro próximo episódio também do André Visita. Onde será que eu vou estar no próximo? Espero por vocês aí, ó. Finalizamos agora nosso passeio em Santos, nossas visitas em Santos. Muito obrigado por vocês que acompanharam. Obrigado, Kevin, por receber a Eu gente. que agradeço, professor. Novamente, Sua um presença. prazer inenarrável estar aqui com Igualmente, você. professor. Né? Obrigado pelo Prazer é todo carinho. nosso. Né? Acho que assim como quem cozinha é um ato de carinho que você aplica também quando você mexe com a beleza, com o visual da pessoa, também é muito nobre, né? Porque você mexe com a autoestima Com certeza. do ser humano, viu? Eu Gostou? que agradeço, professor. Gostou de Amei, gravar? Amei. Quantas vezes quiser voltar. Prazer todo meu, professor.